Queridos, um lindo domingo para vocês. Para quem está chegando agora, para quem vem depois ouvir essa live sobre o terapeuta Salvador e Quiron, o terapeuta que se feriu para poder descobrir quem ele era e o que ele era capaz também. Hoje nós vamos falar também sobre as dores do terapeuta, o que leva uma pessoa a ser terapeuta. Você, e mesmo que você não seja terapeuta, talvez você é uma pessoa que está o tempo inteiro voltada para ajudar as pessoas da sua família, ou talvez as pessoas da igreja, os pobres e comprimidos que estão por aí. O que leva uma pessoa a abdicar da própria vida e estar a serviço do outro? E aqui está a chave. Até que ponto que eu estou a serviço do outro em uma situação saudável? Ou até que ponto que eu vou para um cuidado e eu me perco nesse cuidado esquecendo de mim? Eu conheço muitas pessoas, tem pessoas que vêm para a terapia e diz, Berna, e são terapeutas, e diz assim, eu deixo de viver a minha vida porque sempre eu estou olhando e vendo gente que precisa de mim. Pode ser também, teve uma que veio um dia, ela recolhia todos os cachorros da rua. Ela chegou a um ponto e disse assim, Berna, pelo amor de Deus, me ajude. Eu já não tenho dinheiro para os meus gastos pessoais e eu estou num ciclo vicioso de recolher bichos, e eu não quero isso, mas eu me sinto impelida a fazer isso. Queridos, de onde nasce o terapeuta? Qual é a motivação que faz com que alguém vá ser médico, enfermeiro, assistente social, fisioterapeuta, terapeutas? E olha, tem uma infinidade de terapias e terapeutas também. O que leva uma pessoa a ser terapeuta? Você já se perguntou? Pois bem, eu acredito, e também pelas minhas pesquisas, eu acho que é quase 100% das pessoas vão ser terapeutas por alguma coisa, uma situação na vida que foi tão marcante e tão traumática que faz com que ela vá para essa profissão. Se você está desejando ser terapeuta, vem aqui que eu vou te contar a minha experiência também. E sabe, meus queridos, a minha vida inteira eu fiquei buscando cursos e cursos e cursos, e um desejo de ajudar as pessoas que era incontrolável. Mesmo sendo professora, trabalhando 2 períodos, adivinha o que eu fazia? Na sexta-feira à tarde, era como se o meu olhar buscasse a criança que era mais desnutrida, abandonada. Ela tinha até um estrabismo que depois, bem tarde, eu fui descobrir que eu me via naquela menina. Ela tinha muitos irmãos. Eu levava ela para casa e cuidava dela. Tirava aqueles piolhos, dava banho, comida, vestia. Mas eu não entendia que eu levava e era mais um trabalho que eu tinha e aquilo me incomodava. Por quê? Porque ela fazia xixi na cama, era mais serviço para fazer, e lá estava eu no outro final de semana levando e cuidando.
Sabia que eu fui uma séria candidata a viver na rua aí, ó, juntando as pessoas e talvez até eu mesma poderia estar lá, porque eu não sabia cuidar de mim. Eu estava o tempo inteiro tentando salvar, cuidar, oferecer terapias e querer mostrar para as pessoas: mude de vida. Olha, tem outra saída, você pode fazer isso. Mas eu não perguntava se a pessoa queria. Eu estava, de certa forma, interferindo, porque ela não veio pedir. Então, meus queridos, vamos descobrir o que faz uma pessoa ser terapeuta. E vamos ver quem já está aqui. Oi, Antônio, querido. O projeto Sentido você descobriu? Pois é. Também tem o projeto Sentido, Antônio, de ser terapeuta. Ou também quando nós vivenciamos algo na nossa vida que necessitávamos salvar alguém. E aí, querido, nós vamos em uma profissão de reparação. Mas a vantagem, Antônio querido, é quando podemos virar essa chave, dar para nós o que necessitávamos e poder fazer escolhas. A escolha de dar para aquele Antoninho que estava ali o que ele precisava talvez salvar, cuidar, proteger alguém. E você vai lá ser terapeuta? Para quê? Porque você estava numa profissão de reparação. E a profissão de reparação, sabe o que vai fazer? Vai ser pesada. Se você não tem consciência, você não vai ganhar, não vai fabricar o dinheiro. As pessoas vêm para a terapia e elas vêm sempre nessa defasagem, mostrando o nosso projeto sentido ou a nossa dor. Que interessante. Karina, Maria Isabel querida, Bel, Karin, Roberta Gama, que bom que você está aqui, que vocês estão aqui. Então, meus queridos, o que nós vamos entender sobre ser terapeuta? Eu já contei algumas vezes e eu descobri, foram várias situações, mas uma delas que eu percebi onde nasceu a terapeuta foi quando eu tinha mais ou menos 6 anos de idade. O meu pai era uma pessoa traumatizada, que agora que eu entendo. E sabe, eu lembro, quando eu era pequena, eu até desejava a morte dele. Muitas vezes eu dizia, mas olha, por que ele não morre e sai daqui? E eu dizia para minha mãe, mãe, tem alguma forma de não ficar convivendo com ele? E a minha mãe, também congelada nos seus traumas, ela não levantava um dedo para defender os filhos. E o meu pai tinha uma dor tão grande que ele tinha uma mania de perseguição. Perseguia um filho, depois outro, depois outro. E sabe, depois que ele maltratava, ele ia para o outro filho e aquele outro ele cuidava. Era algo terrível. E um dia, no final da tarde, quase anoitecendo, e era praticamente do nada, ele pegou uma vassoura e bateu tanto no meu irmão, que deveria ter uns 14, 15 anos, e eu via o meu irmão desmaiando e todo mundo, uma plateia, olhando para aquela cena de violência. E ele branco, transtornado, batendo no meu irmão, com aqueles lábios roxos, já com as pernas bambas caindo.
e ninguém fez nada. Ali, meus queridos, eu entendi que nasceu a terapeuta. Mas tinha nascido uma terapeuta para salvar. Salvar quem? O meu irmão. Então, cada pessoa que eu encontrava, essa pessoa estava me mostrando os maus tratos, a violência, a falta de cuidado, a falta de amor, a negligência que tinha ali na minha família. E queridos, não faz muito tempo, eu consegui sair disso. Hoje, eu atendo as pessoas entendendo que elas estão trazendo uma história e é delas. E eu estou ali com propriedade, com competência para acompanhá-la, para que ela dê para ela o que faltou lá na infância. Então, meus queridos, nós podemos sair desse terapeuta que está salvando para um terapeuta que acompanha com propriedade, com competência, e adivinha o que vai acontecer? A pessoa vai descobrir e encontrar a cura dentro dela. Por quê? O que é essa cura? Essa capacidade, sabe? Me lembra o queijo. Sabe aquele queijo que você deixa e ele vai soltando aquele soro e ele vai amadurecendo. Então é essa cura, esse amadurecimento que vai fazer com que nós e esse consultante que vem, ele vai poder encontrar a sua criança, aquela que não recebeu os cuidados suficientes, a proteção, que foi agredida ou que esteve presente num ambiente de agressão, e aí ela entra nesse papel de salvador. E sabe, nem todos os terapeutas, aqui também pode ser pessoas, vocês aí, dona de casa, eu conheço muita gente que chega a abandonar a família para ir lá na igreja fazer não sei o quê, ir lá numa instituição e tem algo dentro dela que faz com que ela vá para essa instituição e fique o tempo inteiro, não come, não dorme direito e não cuida de si. Então, meus queridos, quem é o próximo? Amar o seu próximo. Quem é o próximo mais próximo de você? É você mesmo. Quem é a próxima mais próxima de mim? Sou eu. E quando você não se colocar em primeiro lugar, adivinha o que vai acontecer? Você vai estar diluída, quebrada ou quebrado, arrebentado aí para salvar o outro, cuidar do outro. Tem pessoas que eles têm um imã. Onde eles vão, sabe, parece um monte de chupinha ali, sugando a energia, o que a pessoa tem para oferecer e etc, etc. Tem pessoas que têm um monte de irmãos, mas adivinha o que acontece? Uma única pessoa está sobrecarregada para cuidar dos pais. Precisa alguém, vem de uma outra cidade, precisa não sei o quê, precisa de banco, de médico, etc. Pode vir que eu cuido. Venha na minha casa e faça isso e faça aquilo. As pessoas até podem pagar uma pensão, um hotel, mas ela se sente na obrigação de trazer todo mundo ali e ela não consegue descansar
está exaurida, mas ela não consegue dar limite. Por quê? Porque ela está no papel de salvadora. E estar no papel de salvador ou salvadora, adivinhe quem é que vem? As vítimas, os pobres e comprimidos aí. Vai vir para quê? Até que você entenda que você é importante e que você está carregando uma dor, um sofrimento que faz com que você vai ajudar o outro porque você não foi ajudado. Você vai olhar porque você não foi olhado, cuidar, dar amor. Faz sentido isso que eu estou falando? Me contem aí. Oi, Aguinaldo querido, um abraço. Oi, Mara querida, Silvan, que bom que você está aqui. E nós estamos falando desse terapeuta que está numa função de reparação. E o que é reparar? É estar fazendo coisa agora, com a sua idade, para algo que aconteceu lá no passado, para a sua criancinha pequena ou para alguém que estava ao seu redor. Então, vocês já ouviram falar de Quiron, o curador ferido? Pois bem, agora eu vou contar para vocês quem foi Quiron. E aí, vocês vão entender a mensagem. Quando nós nos sentimos, muitas vezes, super, olha, eu sou o melhor, eu sou a melhor, eu sou o terapeuta, super, achando que nós somos especiais. Você também já se sentiu especial? Até vou usar uma palavra bem jovem. Já se sentiu fodão ou fodona na sua profissão? Pois bem, aí está no sentido de dizer, olha, eu sou terapeuta, eu. Escutem o que eu vou contar para vocês. Quiron nasceu da união de Cronos e a ninfa Filira. Para esconder a traição, Cronos se transformou em um cavalo para ir lá dormir com a dona Filira. Cronos é o deus do tempo. Então, ele se une a Filira e nasce quem? Quiron. Quando Filira viu aquele bebê, ela ficou horrorizada. Que coisa mais horrorosa! Que coisa mais tremenda! Esse ser, não quero nem ver. Imagine que eu vou amamentar essa criatura horrorosa. E ela rejeita Quiron, abandona Quiron. Aqui nasce a ferida do abandono e da rejeição. Queridos, a maioria de nós temos a ferida do abandono, que é os nossos pais, nossos cuidadores, ficam ocupados e não dão atenção para nós, então nos sentimos abandonados. Agora, ser rejeitado é diferente. Eu não quero você. Saia daqui. Você me incomoda, eu não quero a sua presença aqui. Isso aí é a rejeição. Então imagine aquele serzinho ávido para continuar ali no colinho da mamãe. Ela abandona. Não quero. Vocês sabem que as crianças nascem lindas,
Quer dizer, acho elas nascem um pouquinho feinhas, mas de repente elas ficam lindas. Sabe por quê? Porque se fosse uma criança feia, não tem quem não se encante e se maravilhe quando olha naqueles olhinhos inocentes de um bebê. Mas a filira disse: se quiserem matar, tirar ele daqui, eu não quero. Não sei bem quem foi exatamente, mas pegou Quiron e levou lá para Apolo e Ártemis. Eu viajei lá para a Grécia e pude ver vários lugares que me remetem tanto conhecimento, tanta sabedoria. O que desenvolveram nesse lugar sobre as artes, a terapia, a cura. E então, Quiron vai ser super educado, cuidado em todas as artes. Só que em um momento, certamente no laboratório, ele estava lá mexendo com alguns venenos e vem Hércules e diz: me ajude aí, vamos envenenar uma flecha porque eu quero matar alguém aí. Só que Quiron, manuseando aquele veneno, coloca na flecha. Tem várias versões. Mas aí, acidentalmente, ele é ferido na perna e aquela ferida fica viva. Como ele é um imortal, você imagine, a ferida não sara nunca. E ele está ferido. E aí ele vai buscar todos os tipos de terapia, ervas, magias. Para quê? Para ele curar a sua ferida. E ele se torna um buscador e um conhecedor profundo sobre cura, sobre tentar curar essa ferida que está em aberto. Só que não adianta. A ferida está ali. Você também fez esse processo? Gente, uma vez eu tinha 150 certificados de curso. Eu não sabia qual outro curso que vinha para que eu pudesse aprender. Por quê? Só que eu não sabia que eu estava buscando uma cura também. Mas uma cura para uma desvalorização, porque eu sempre achava que eu não era boa o suficiente. Mas vamos continuar aqui com Quiron. Ele vai vivendo, ajudando as pessoas. Só que aqui vai entrar um outro personagem. Prometeu. Prometeu também era um imortal, só que ele era da oposição, ele era sempre contrário às coisas, indo contra Zeus. Zeus dizia para ele fazer uma coisa, ele fazia outra. E sabe o que Prometeu fez? Roubou o fogo e deu para a humanidade. Deu para os homens o fogo, que representa a sabedoria, o conhecimento, essa abertura de consciência. Dá o fogo para a humanidade, só que Zeus ficou muito bravo. Você me traiu, você fez algo que não deveria. E aí dá um castigo para Prometeu. Leva ele para uma montanha, amarra o Prometeu e diz assim: você vai passar o resto da sua vida aí. Vai vir uma águia todos os dias e vai comer o seu fígado. E à noite o fígado regenera. No outro dia a águia vai lá
e come o fígado de Prometeu. E você vai continuar nesse castigo porque você fez algo muito errado. Deu a sabedoria para a humanidade. Mas agora, caso, quem sabe, talvez, algum imortal dê a sua imortalidade para você, você vai se livrar do castigo. O tempo foi passando até que chegou ao ouvido de Quiron. E Quiron vai até a montanha e diz: Prometeu, eu vou dar a minha imortalidade para você ser livre e voltar a ser quem você era sem precisar ter essa águia comendo continuamente o seu fígado. E aí Quiron deu a sua imortalidade. E adivinhe? Quiron se tornou só humano. Já não era imortal. Mas a sua ferida estava tão grande. Já estava tão avançado aquela ferida que ele não pôde fazer mais nada. E sabe o que aconteceu? Ele morreu. Zeus, vendo o que Quiron tinha feito, ele criou lá no céu a constelação de Sagitário. Quando você olhar para o céu e ver a constelação de Sagitário, você vai lembrar de Quiron. Porque Zeus fez uma homenagem depois que Quiron morreu, reconhecendo e honrando aquele gesto que ele fez. Mas foi depois da morte. E aqui, meus queridos, está a chave para você ser um terapeuta. Um terapeuta das 5 leis biológicas. Eu até esqueci de me apresentar. Mas nós temos um curso, o Código Biológico, a Arte de Sentir o Corpo, a Introdução às 5 leis biológicas, gravado. E para você ser um terapeuta das 5 leis biológicas, primeira coisa, você vai ter que aprender as 5 leis, entendendo quais são os códigos e tendo uma competência para quê? Quando vem uma pessoa com um sintoma físico, emocional ou um transtorno de comportamento, você vai poder escutar qual é o órgão envolvido, qual é o conflito. E aí, meus queridos, nós vamos ser realmente alguém que acompanha. Eu gosto da imagem daquele que tem uma lanterna e ilumina o caminho desse consultante. Por quê? Porque o terapeuta já fez o caminho antes. Ele já trabalhou as suas dores e ele saiu do papel de salvador. Saiu daquele terapeuta que está reparando algo. Então, a pessoa vem e o que faz essa cura? A conexão. Essa conexão autêntica de estar ali, presente, no seu eixo, acompanhando com propriedade, acompanhando com amor, com dedicação, sem estar no papel do salvador. Sabe outra coisa? Lembrando o consultante que dentro dele, ele tem todas as ferramentas. E o terapeuta do Código Biológico, a Arte de Sentir o Corpo,
ele vai estar ali acompanhando, dando o suporte, a presença, sendo a testemunha viva e oferecendo a mão para que essa pessoa, nesse exato momento, ela consiga entender que ela não está mais lá no passado, ajudando assim o seu sistema nervoso liberar aquela energia guardada. Por quê? Porque em algum momento, para sobreviver, essa pessoa, essa criança, ela precisou não reagir, não fugir, não lutar, e aí fica esse congelamento, essa energia no sistema nervoso, não só no sistema nervoso, mas em todo o corpo. Então, quando vem alguém dizendo, eu estou com um problema muscular, você vai entender que ela viveu uma situação de impotência. Agora, qual parte do corpo esse músculo está envolvido? Vai falar do que aconteceu. Ah, alguns músculos das pernas, para que servem as pernas? E aí você vai juntando e vai poder ouvir e ajudar a pessoa a acessar o momento que aconteceu essa situação e que ficou registrado no corpo. Se uma pessoa tem gordura no fígado, ela está solucionando algo. E talvez nem é o momento que ela está passando necessidade, mas algo despertou esse trauma que foi lá no passado. E sabe que poderia ser transgeracional também, passado para as gerações futuras. Aí, o que poderia estar solucionando, eu solucionar no meu corpo o que aconteceu lá? Dá para entender, meus queridos? Oi, Angélica, minha fã de carteirinha que está aqui sempre. Raquel, querida, Regina, que bom que vocês estão aqui e certamente vocês vão poder levar algo para a vida de vocês escutando essas descobertas que eu fiz. Sabe? Vou abrir um grupo no WhatsApp e vocês, se vocês querem participar, escreva quero. Aí, mesmo que não seja hoje exatamente ao vivo, pode escrever quero. Aí eu vou entrar em contato com vocês, vamos abrir um grupo no WhatsApp e aí uma vez por semana vocês podem fazer perguntas, eu vou responder vocês e aí nós vamos formar um grupo com mais consciência, entendendo o próprio corpo e ajudando também, se você é terapeuta, mas também, mesmo que você não seja terapeuta, escreva aí, quero. E vamos entrar em contato com vocês. Então, meus queridos, o que nós vamos fazer é transformar essas nossas dores e aí nós vamos oferecer algo precioso. E não vamos ficar mais com medo, com insegurança, porque nós vamos ter insegurança para atender quando nós não estamos preparados o suficiente. Então, quando você está inseguro porque você não sabe, então precisa aprender. Nós temos um método aqui que vamos continuar. A primeira parte é aprender o código biológico, a arte de sentir o corpo, as 5 leis biológicas, que vai dar o alicerce para você se tornar um terapeuta. E não precisa
faculdade, Berna, eu preciso de alguma graduação. Não. Você ter vontade de aprender, e aí você também já vai se trabalhando os seus conflitos. E outra, Berna, mas eu tenho tantos conflitos. Que bom, eu também tenho. E nem por isso me impede de eu ser um terapeuta. Então, queridos, enquanto houver vida, está acontecendo conflitos. Enquanto nós temos vida, nós temos esse programa biológico de sobrevivência. E aí vocês podem ir lá nas outras lives, buscar, entender. Aí temos a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta lei biológica e outros estudos que fizemos sobre esse programa biológico que é despertado em momentos especiais. Então as doenças não vêm por causa do vírus, da bactéria, do frio, por causa de não sei do que. Não, é quando ocorre um evento traumático que você não tem saída e você percebe que você talvez vai morrer de fome, ou talvez você se sente sufocado, tem algo relacionado a essa parte respiratória e você tem medo de morrer ou tem medo que alguém morra. Situações que você não pôde digerir, engolir, não pôde excretar umas porcaria que aconteceu na sua vida. E sabe, a parte do intestino estaria afetada quando você vive determinados conflitos. Outra situação é quando você quer muito ter filho, ou você tem filho e vive situações de impotência, de dificuldade. Essa situação que você quer ter filho e não pode, perde toda essa questão relacionada a deixar descendentes. E a outra situação é quando você se sente atacado na sua integridade física ou moral e você se sentiu desprotegido. Viveu situações que você precisava fazer algo, ter potência, esse valor, e você não teve. Aí é outra situação que você vai se sentir, então, incapaz de realizar esse algo e aí vai ocorrer um conflito. Também nas questões de relacionamento, nas interações de grupo, na família, com a relação de casal, de filhos, você ter um território, um espaço que é teu, você pertencer a um grupo, se sentir que você faz parte, que você é importante, que você tem a sua identidade e é reconhecido por isso. Então, meus queridos, nós adoecemos quando essas situações aí não conseguir, essas situações você não conseguiu dar o que precisava. Certo? E aqui vamos continuar falando do Quiron. Quiron, você poderia dizer, mas que maluco! Foi lá e deu a imortalidade para o Prometeu e ele ficou simplesmente humano e aquela ferida vai consumindo e ele morre. O que tem? Qual é a mensagem para o terapeuta aqui? Se ficar isso aqui para vocês, eu ganhei o meu dia. Um terapeuta tem que ser simplesmente um humano. Um ser humano que está ali com amorosidade e gentileza, acolhendo o outro, mas a si mesmo.
Então aqui não tem lugar para aquele que se acha especial, o poderoso. Não. Porque a cura acontece em relação, em conexão. É isso que acontece. E a abordagem, o código biológico, a arte de sentir o corpo, vai preparando você para desenvolver essa competência. E sabe, as pessoas vão vir e pagar para você. Elas não vão ficar, ai, mas está caro. Não, elas vêm e pagam, porque elas sabem do resultado. Porque você está preparado. Porque nós não precisamos ficar aí testando coisas e enrolando os nossos consultantes, mas ir na raiz. E como a gente faz isso? Aprendendo as 5 leis biológicas. E temos esse curso gravado, disponível, só vocês clicarem aqui na bio e vocês podem, então, buscar aí o conteúdo e vocês já vão começar a se preparar para ser um terapeuta das 5 leis biológicas. Porque aqui tem um método e nós vamos desenvolvendo isso e você vai chegar a um ponto que você não vai precisar de livros. Você vai simplesmente, sabendo todos os códigos aí que você encontrou nas 5 leis biológicas, você vai poder saber o que essa pessoa está trazendo e você vai ter que ser objetiva. Não se perder. Gente, eu também já cometi muito erro na terapia. Eu já fiz muita coisa errada, mas agora eu posso dizer para vocês que tem uma forma de ser mais assertivos e mais competentes nessa ajuda, nesse acompanhamento com os nossos clientes. Ótima, Roberta querida, Sandra, Iara, nossa Casa Viva. Ótimo, Antônio, sempre esclarecedor. Inclusive e-book e livro. Ah, falando em livro, Antônio, eu tenho o Código Biológico, a Arte de Sentir o Corpo. É um livro digital e temos aí no site e também lá na Amazon. Temos em inglês, espanhol e português. E o último, daqui a uns dias, vai vir o livro físico sobre as enfermidades autoimunes. Então, Antônio, vai ser ótimo para você que é terapeuta entender de onde vêm essas enfermidades autoimunes e o que o corpo está solucionando. Maravilha! Angélica, eu estou com 2 Angélicas aqui. Maravilha! Então, o que nós precisamos fazer para ser terapeutas? É buscar tomar consciência. Se eu não for terapeuta, o que eu iria fazer? Eu não posso imaginar. Se eu não for terapeuta, não sou ninguém. Aí está o perigo. Você está se identificando com uma função. Agora, o que levou você a ser terapeuta? Quais foram as motivações? Porque é muito fácil dizer assim, e o meu propósito de vida é ajudar o outro. Só que você vê na vida da pessoa, ela está lá, fazendo tudo para todo mundo e para ela nada. Então, isso não é propósito, isso é uma carência, isso é uma defasagem, isso é uma dependência.
Porque se eu não me incluir nesse cuidado, nessa amorosidade, de nada adianta. E sabe, meus queridos, muitas pessoas que vêm para a terapia e que já viajaram por muitas outras terapias, eles vêm e dizem: Berna, eu não sei o que tem aqui na tua terapia, mas tem algo diferente. Mas sabe o que é o diferente? Porque eu também estou me incluindo. Eu estou buscando ser amorosa, gentil. E sabe, muitas vezes eu ficava me chicoteando, me exigindo, reclamando porque eu não fui tão boa, porque eu deveria ter feito isso. Então, eu me incluo com amorosidade e adivinha o que vai acontecer? A pessoa vai sentir isso. E quando eu me permito acolher as minhas desvalorizações, a minha sensação de não estar suficientemente preparada, curada das minhas dores, você dá permissão para o outro de ser ele e acolher as suas verdades que ele não pôde dizer. E aí, nós vamos integrando essas partes nossas que foram esquecidas, rejeitadas. E agora, você entendeu de onde vem o terapeuta? Como eu falei para vocês, até hoje eu não encontrei ninguém, nenhum terapeuta, nenhum médico, nenhuma enfermeira, pessoas que estão aí no cuidado pro outro. Todas nasceram essa profissão, vieram para fazer esse cuidado porque algo tinha acontecido na vida delas. Não é lindo e libertador isso? Então, Quiron, o curador ferido, vem hoje no domingo fazer o convite. Seja apenas humano. Seja apenas uma pessoa que acolhe e que está ali com presença e amorosidade. Ah, ótimo, já tenho o e-book. E temos também, claro, o livro Nova Abordagem Terapêutica, que é um livro físico, e vamos ter então físico também o livro das enfermidades autoimunes. E vocês me contem aí, fez sentido para vocês? E vocês também descobriram já qual é a motivação que fez você se tornar terapeuta? Ou se você está pensando em se tornar terapeuta? Então escrevam aí. Quero que eu vou colocar vocês aí num grupo do WhatsApp e vamos formar um grupo que tem mais consciência, essa consciência biológica, e vamos nos ajudar aí a entender e se tornar um terapeuta mais consciente e competente. E aí, meus queridos, eu vou desejar já para vocês aí, se fez sentido para vocês essa live, compartilhem com alguém que é terapeuta. Se você deseja aprender as 5 leis biológicas, venha, faça o curso e vamos aprender juntos. Nós vamos ter um outro curso que é a sequência aí das 5 leis biológicas. Vamos aprender sobre os conflitos e cada órgão, a conflitologia.
vamos aprender também os transtornos de comportamento e depois vocês vão aprender essa abordagem que eu desenvolvi e, queridos, vai lá na veia, vai lá naquele lugarzinho onde teve a origem aquele sintoma. E eu posso agora dizer para vocês, funciona. As pessoas que vêm percebem o resultado e é muito fácil você aprender. Por quê? Porque tem uma metodologia, tem uma forma como você escuta e vai acompanhando a pessoa que vem aí buscar a sua ajuda. Porque aqui nessa abordagem nós incluímos, escutem aqui, o corpo. A maioria das terapias, elas vai ter um ou outro desses 4 pilares. Nós precisamos incluir o corpo, porque é no corpo que está guardada essa memória traumática. O corpo, a mente, entender o que o corpo está solucionando para sair do medo. Corpo, mente, as emoções. Meus queridos, as emoções não adoecem. E não são as emoções que causam os sintomas, mas são os conflitos biológicos, as necessidades não atendidas, a tua percepção que envolve o cérebro, então a tua percepção, o cérebro e conforme a tua percepção, aquele órgão envolvido. Se eu percebo uma situação, tenho medo de morrer de fome, vai faltar comida, vou ter uma carência alimentar, sabe o que vai acontecer? O meu fígado pode ter uma gordura aí, ele vai armazenar gordura. E aí o que nós vamos fazer? Entender que o corpo está dando uma solução e é através do corpo que nós vamos ajudar o sistema nervoso a liberar essa energia que ficou estagnada. Ocorre o evento, tem uma sensação e uma emoção. A emoção faz parte? Faz parte. Mas não é a emoção que gera o conflito. É o conflito que gera uma sensação e uma emoção. E aí, meus queridos, nós vamos entender também que pode estar envolvido essa parte energética, sistêmica, espiritual também envolvendo a pessoa aí. Então, essa abordagem terapêutica, o código biológico, a arte de sentir o corpo, vai envolver os 4 pilares, o corpo, a mente, as emoções, o espírito energético, sistêmico, espiritual aí. É belíssimo. Você que já fez uma terapia comigo, aí você já vai entender o que eu estou falando e eu estou pronta para ajudar você a aprender essa forma. Meus queridos, quinta-feira, às 20h30, estaremos aqui e eu vou contar mais para vocês. Coloque aí na sua agenda, compartilhe com outras pessoas e convidem para vir quinta-feira, porque eu vou preparar algo muito importante para vocês aqui. Porque agora eu já domino melhor, eu entendo e eu estou pronta para compartilhar com vocês algo que vai mudar não só a sua vida, mas a vida dos seus consultantes também. Eu desejo um bom domingo, respirem, coloquem o pé no chão, se bem que aqui está meio friozinho. Então, coloque a mão aí no seu peito, no seu abdômen, e inspire.
lenta e profundamente. E vai soltando devagarinho, entrando em contato com o seu corpo, esse instrumento, esse veículo maravilhoso que faz você realizar os seus desejos, os seus projetos. Inspire novamente e vai dando lugar para esse terapeuta que se cobrava demais, que se exigia, que queria ser perfeito para poder atender. Então, eu desejo um ótimo domingo e até quinta-feira.